Povo de Deus, Salmo 71, que tem o título Súplicas de um Ancião. Aqui na Beplenitude tem esse título. Este salmo, assim como vários outros, são também classificados como salmo órfãos. Por que salmo órfão, nos informa Champlin? Porque não tem subtítulo, né? Só tem só uma letrinha lá. Geralmente os outros salmos, né? Tem Salmo de Davi, conforme a melodia de tá, e aí tem várias palavras ali. E aqui é o Salmo órfão, porque não tem aquele chamado subtítulo. E o Chambre nos informa que salmos assim chamados de órfão são no total de 34, né? O Salmo 1, o Salmo 2, Salmo 10, 33, 43, 71, 91, do 93 ao 97, 99, do 104 ao 107, Salmo 111 a 119, Salmo 135 até o 137 e Salmo 146 a 150. São chamados salmos órfãos, que não tem aqueles complementos como o outro tem, né? Por exemplo, o 69 aqui, ó. O lamento do Messias, ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios, de Davi, o salmo, tá vendo? Olha o 70, petição por auxílio divino, ao mestre de canto, de Davi, em memória, tá vendo? Aqui não, só tem só uma palavrinha, é chamado de salmo órfão, ok? Essa é só informação de Champlin. O Champlin aqui também, ele sempre nos informa, e é uma das minhas fontes de pesquisa, né? Isso aqui é um salmo de lamentação. Em quase todos os capítulos da Salmo, nós fazemos menção ao Salmo de Lamentação, que é o salmo que tem maior abundância entre os 150 salmos, ok? O Salmo de Lamentação sempre tem alguma coisa a ver com inimigos que está perseguindo o salmista pessoalmente, inimigos internos, inimigos externos ou alguma enfermidade. Então ele está suplicando ao Senhor. É muito comum também ele fazer um voto, dizendo que o Senhor, um pacto com o Senhor, né? Se o Senhor me atender, eu faço esse e esse voto com o Senhor. Então essa é a base dos salmos de lamentação. No caso aqui, o ancião. Aqui temos um ancião que está tendo perseguições pessoais contra ele. Não sabemos se é interno ou externo, mas a verdade é que essa realidade sempre existiu, tanto internamente quanto externamente. O Champ nos informa que este salmo ele distingue dos outros salmos de lamentação por um interesse humano quase único, segundo o Champ aqui. Então, segundo informa o Champlin, esse homem aqui, ele estava em avançada idade, né? Estava desesperado, né? Passando por dores terríveis, por medos, né? Isso? E o desespero dele chega a dar dor. É isso? É o que o Champlin fala. Segundo o Champlin diz no versículo 20, ele estava afundado nos dilúvios do submundo, né? Ah, e ele estando na sua idade avançada, ele já estava mesmo já desesperado e vendo que o seu fim estava chegando, e ele estava implorando aí a ajuda de Deus. E ele já tinha passado, né, segundo Champlin, por vários momentos da vida dele, passado por essas situações, e ele sabia, né, pela sua experiência de vida, que Deus é um Deus que atende. Ele já tinha sido atendido nas suas vidas, durante a trajetória da vida dele, e mais uma vez ele busca o Senhor, a Deus, busca a graça de Deus sobre a vida dele, e porque ele está passando muitas tribulações e tribulações complicadas. Então, ele já tinha passado essa experiência. O texto, segundo o Champlin, o texto retrata que isso já fazia parte da experiência dele. Ele estava vivendo essa experiência de novo, ok? E ele faz um voto a Deus, né? A Deus o libertar daquilo. E ele fala que usaria, se Deus o libertasse, as habilidades musicais desse ancião para louvar a Deus, de acordo com o versículo aí 22.
Eu também te louvo com a lira, né? É a prática dele. Celebra a tua verdade, ó meu Deus. Cantar-te-ei, tá vendo? É futuro. Salmos na harpa, ó Santo de Israel. Então, tá entendendo aqui que ele fez um voto que ele já cantava e vai cantar mais ainda se o Senhor o livrasse daquela situação. Ok? E aí o Salmo não termina assim, sem definir, né, o que aconteceu com ele. Bom, no geral, o Salmo aqui, esse salmista, ele tem uma informação nova, que é a idade do salmista, já é um idoso, ah, mas no sentido geral, há praticamente os mesmos elementos que nós temos visto nos outros salmos. É isso. Ele fala aqui em confiança, no versículo 1, em Deus seu refúgio. Nós já temos visto isso em outros salmos, Deus seu refúgio. Ele fala de não ser envergonhado, né? Lembra da palavra ignominia? Acho que é essa mesma palavra, ignominia. Não ser envergonhado. Ele fala aqui no versículo 2 de justiça. Todos são palavras que nós já temos visto em abundância, né? Mostrando uma característica muito forte de Deus. Um Deus que é o refúgio, o Deus que livra da vergonha, do desprezo, né? O Deus que é um Deus de justiça, muito retratado no Salmo, de maneira muita abundância. Versículo 3, apresentando a Deus como rocha, né? Lá era o refúgio, aqui é rocha, fortaleza, tudo sinônimos, muito abundante nos salmos, né? Fortaleza, rocha, refúgio, justiça, e aqui mais uma vez aparece. Ao versículo 5, pois tu és a minha esperança, também aparece muito no salmo, Deus como esperança, a minha confiança, né, está no Senhor. Aqui nós sempre perguntamos, né, aonde está a sua confiança, no versículo 5. E aqui ele fala que Deus é a confiança dele, Deus da mocidade. Então você vê que é uma continuidade. É interessante isso aqui, né? Você tem uma vida com Deus e o Salmo não retrata um cessar de tribulações, de problema, mesmo tendo uma vida com Deus. E isso é uma das maiores crises que hoje as pessoas passam. Poxa, eu vou para a igreja direitinho, eu faço tudo direitinho. As pessoas dizem que fazem tudo direitinho, né? No emocional dela, elas falam que fazem tudo direitinho, mas nós não sabemos que elas não fazem tudo direitinho, né? E mesmo se fizesse tudo direitinho, na verdade, mesmo se fizesse, não, é impossível fazer tudo direitinho, né? Porque se fizesse tudo direitinho, não estaria perfeito, não estaria pecando, né? Não daria nada de errado. Não faz tudo direitinho. As pessoas declaram que faz tudo direitinho, mas elas não fazem tudo direitinho. Na verdade, ela faz muito mais errado do que direitinho. É. Então ela fala assim, tá tudo, eu tenho feito tudo direitinho e as coisas dão errado para mim, as pessoas entram em crise, porque elas concebem que o fato de elas estarem na igreja, entre aspas, fazendo tudo direitinho, as coisas erradas não poderiam acontecer com ela. Essas coisas, essas surpresas da vida não poderiam estar acontecendo com ela. Os problemas que ela está passando não poderiam estar acontecendo com ela. Afinal, no emocional dela, na consciência errada dela, ela está fazendo tudo direitinho. O salmista aqui fala que Deus da mocidade, ele faz as coisas, ele está louvando. E ele retrata que tribulações, problemas na vida dele sempre aconteceram, como está acontecendo aqui no Salmo 71. Então você vê, como eu sempre falo, os salmos nos representando, né? Nós nos vemos representados no Salmo, porque o que a crise deles é a nossa crise. A diferença é que eles aceitavam. Eles não entravam em crise, não. Assim, entravam em crise com Deus no sentido de clamar a Ele, de chorar, mas eles tinham a plena convicção e aceitação de que Deus era Deus e Ele poderia fazer aquilo e Ele fazia do jeito que Ele quisesse, né? E que o próprio Deus castigava e que o próprio Deus dava o livramento, como diz aquela canção, né? Fez a ferida e curar. O Deus é aquele que fazia a ferida e aquele que curava. Sim, o Deus se encaixa muito hoje naquele ditado que fala morde e assopra. O Deus é exato. Isso se encaixa perfeitamente na realidade de Deus do Velho Testamento. Ele mordia e ele também assoprava, porque ele é Deus. E os salmistas sempre aceitaram essa, eles foram educados a entender que Deus é assim, e eles aceitavam, conviviam com esse Deus que era assim.
e sempre o buscava nas suas dores, nos seus desesperos. Olha aqui, ó, o que diz o versículo ah, 5. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Versículo 6. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno tu me tiraste. Tu és o motivo para os meus louvores. Tá vendo? Tu és o motivo para os meus louvores. Então, ele não abandonava o Deus dele, o louvor ao Deus dele, mesmo passando aquela tribulação, mesmo sendo um idoso, ele passava por aquilo e não abandonava. Ao versículo 9 aqui, ó, não me rejeite na minha velhice, tá vendo? Quando me faltarem as forças, viu? E aí, ele já tá velho e ele sabe que em determinado momento vai faltar as dores, ok? Eu fiz uma anotação aqui que eu estou tentando lembrar e não sei qual é a anotação que eu fiz, só um minutinho aqui. O que mais importa não é o que sou para os outros, mas para Deus. Por que eu anotei isso aqui? Eu botei aqui, o que mais importa não é o que sou para os outros, mas para Deus. Então tem algum versículo, eu não estou achando esse versículo aqui. Vou dar uma lida aqui. Para muitos sou como. Ah, sim, versículo 7. Para muitos sou como um portento, né? Mas tu és o meu forte refúgio. Vamos ver o portento aqui na outra versão da Bíblia que eu tenho, do versículo 7. Eu vi aqui, ó, 71, 7. 71, 7, Bíblia do Discipulado. Aqui, ó. Para muitos sou motivo de espanto, né? Ou seja, esse cara diz que é servo do Senhor, a vida toda na igreja, sabe? Sempre serviu a Deus, é crente, batizado, um tempão na igreja, essa irmã aí, esse irmão. E agora ele está passando por isso? Não? Então, fala, para muitos, eu imagino, estou conjecturando aqui, né? Para muitos sou como um espanto, né? Mas tu és o meu forte refúgio. Não foi isso que eu li? Olha mais uma ali que eu esqueci. Me ver aqui. Espanto, isso mesmo. Então eu estou entendendo aqui que as pessoas olharam a vida dele e falaram, não é servo não? Mais ou menos o que falaram com o Jonas. Ué, tu não é servo do Senhor, cara? Entendeu? Mas aí ele fala assim, ó, para muitos sou espanto, mas tu és o meu forte refúgio. Mais importante do que as pessoas pensam de você é o que Deus pensa de você. Mais importante da forma como você está com as pessoas é a forma como você está com seu Deus. É isso que eu aprendo aqui nesse salmo, viu? Versículo 10, 11, dizendo, aqui ó, versículo 10 e 11, pois falam contra mim os meus inimigos, e os que me espreitam a alma consultam reunidos, estão planejando contra ele. Olha o 11, dizendo, Deus o desamparou, persegue-o e prende-o. Percebe aqui, ó? As pessoas primeiro analisaram e chegaram à conclusão de que Deus abandonou ele. Bom, já que Deus abandonou ele, ele está desprotegido, vamos perseguir. Segundo a conclusão que eles chegaram, esse homem está desprotegido. E se ele está desprotegido, é o momento de atacar. Olha que ensino aqui interessante para a gente. Inimigos físicos, e podemos dizer já com a revelação que nós temos, os inimigos espirituais, vamos dizer assim, tecnicamente falando, principados e potestades, olham a tua vida, percebem como você está com Deus. Se eles perceberem segurança em você com Deus, eu falei, é ruim, eu vou se meter com isso aí não, cara. O cara é cristão, velho. O cara tá firme com Deus, principalmente principados e potestades. Agora, se olhar a brecha na tua vida, perceber que você está mal, que você está em mau relacionamento com Deus, eles vão concluir que você não está com a proteção especial de Deus e vai te atacar. Olha que coisa. Inimigos que percebem e que buscam perceber se você está bem com Deus ou não. É aquela velha história do perfume de Cristo, né? Se o principal de potestade percebe que nós estamos com o perfume de Cristo, eles detestam o perfume de Cristo. Mas se percebe que na nossa vida tem carniça, tem algo podre,
Eles adoram coisa podre. E o cheiro de podridão atrai eles. Percebe? Então a minha vida, a tua vida precisa ter o perfume de Cristo. Porque senão vai atrair. As pessoas vão ver se você está bem ou não com Deus. Interessante isso aqui. 14. Quanto a mim esperarei, sempre te louvarei mais e mais. Tá vendo? Tá sofrendo, tá passando por tribulação. A vida dele teve momento de tribulação, mas mesmo na tribulação, ele está te louvando. Eu vou te louvar mais e mais. Mesmo na dor, mesmo que o Senhor não me responda agora, mesmo em silêncio, eu vou te adorar mais e mais. É aí nós lembramos de Abacuque, né? Ainda que a figueira não floresça, eu vou te adorar mais e mais. Aleluia. Isso tem que ver, meu irmão. Essa é a nossa meta. É aquela ideia da fidelidade, né? Tem pessoas que fazem pacto de fidelidade na vida conjugal, mas quando chega o problema, eles não cumprem o pacto. Tem pessoas que iniciam sua vida, o seu matrimônio espiritual com Deus e sabem que tem um contrato, um pacto, mas na verdade, na dor, eles abandonam o pacto. O salmista está falando assim: ó, eu não vou abandonar o meu pacto, Senhor. Eu estou com o Senhor na riqueza e na pobreza, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na enfermidade, eu estou com o Senhor. É o que o salmista está declarando aqui, irmão. Você tem condição de declarar isso, meu irmão? Você tem condição de declarar isso, minha irmã? Você tem buscado isso na sua vida? Se você entende que você não tem condição de declarar isso, você tem buscado isso na tua vida? Pelo menos isso? Que possamos, pelo menos, buscar isso. Tá vendo? Eu achei curioso aqui que na Bíblia Plenitude tem uma nota de rodapé, porque eu já preguei sobre isso há pouco tempo, sobre o vocabulário de adoração. Há pouco tempo nós pregamos sobre isso. Um dia, se Deus permitir, vamos fazer um vídeo só sobre isso. Olha a nota de rodapé aqui. Rodapé não, a nota aqui de dinâmica do reino, da Bíblia Plenitude, no capítulo 71, versículo 14, que me parece que essa nota está com base em uma variação no texto em hebraico, porque no texto em português não passa muito essa ideia para a gente. Mas eu tenho a impressão que o editor aqui da Bíblia Plenitude está se baseando no original hebraico, da variante que o original hebraico pode trazer e permitir outra forma de entender o Salmo. Olha aqui que ele diz, ó, comentário da Bíblia Plenitude, Salmo 71, 14. Dinâmica do reino. Vida de louvor. O louvor criativo permanece vivo. O salmista firma aqui um compromisso. Te louvarei, ou seja, vou louvar a Deus mais e mais. A ideia expressa é maravilhosa, a saber, acharei maneiras novas de expressar o meu louvor a Deus. Isso não implica, segundo o editor aqui, abandonar as maneiras antigas, mas tornar-se tão criativo no louvor a Deus, quanto Deus é criativo em satisfazer as nossas necessidades. Assim, não seremos reféns de um louvor negligente que se torna monótono e entediante e termina em meras frases decoradas. Deus quer que sejamos criativos. Interessante, pregamos isso há pouco tempo. Aí dei uma referência aqui, ó, de Salmo 63, 1, no caso, Salmo 63, de 1 a 5, Salmo 145, 4, e são referências que ele está dando, que depois você pode ver um pouco mais. Muito interessante, você que é membro da igreja aqui, onde sou pastor, nós pregamos isso há pouco tempo e o Salmo faz menção a isso também aqui agora, ok? Bom, deixa eu ver mais o que aqui tem mais alguma coisa, versículo 20, tu que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida e de novo me tirarás dos abismos da terra. Outra coisa muito repetitiva, né? É a declaração do entendimento de que Deus é que está fazendo. Não tem figura do diabo. O diabo ainda é muito pouco citado no Velho Testamento. Está em um processo de revelação dele ainda. Eles conheciam bem pouco. A ideia que eles tinham era Deus. A concepção que nós temos do diabo hoje veio muito tempo depois na vida do povo de Israel. E segundo os estudiosos, veio depois que eles conheceram essa figura de maneira mais clara lá no cativeiro babilônico. Entendeu? Mas antes do cativeiro, era uma figura praticamente estranha para o povo de Israel.
Deus era o causador do bem e do mal. Isso é muito claro, mas muito patente, muito falado em praticamente todos os salmos. Ok? 22. Eu também te louvo com a lira, celebro a tua verdade, ó meu Deus. Cantar-te salmos. Já falamos sobre esse 22 aqui. O 22 aqui revela que ele era um músico. E segundo o Champion, ele tá fazendo um voto aqui. Cantar-te salmo. Ou seja, se o senhor fizer isso por mim, eu sou levita, eu canto e eu quero cantar salmo. E mais aquele comentário do versículo 14, salmo novo, um cântico novo. Ok? É isso. Ficamos por aqui. Salmo 71. Não deixe de se inscrever no nosso canal, dando apoio ao nosso canal. A sua função é se inscrever. A nossa função é procurar produzir conteúdo. Aqui, Pastor Renê, pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.